Olha que frase forte para a gente começar a nossa conversa, é do Rafael Jordão. Ela provoca a gente a pensar, né? E se a única prisão que existe de verdade for aquela que a gente mesmo cria na nossa cabeça? E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre o labirinto da vontade. A gente vai tentar entender por que às vezes parece que estamos andando em círculos e como encontrar aquela força, sabe? A tal da vontade, para construir um caminho que faça sentido. É que muita gente se sente assim, presa, mas não por muros de verdade, e sim por uma mentalidade. É como se a pessoa estivesse numa cela com a porta escancarada, mas ela simplesmente acredita que a cela é tudo o que existe para ela. E quando a gente se sente nesse beco sem saída, a nossa cabeça começa a disparar um monte de perguntas. Mas a questão é, será que são as perguntas certas? A gente logo pula pro como, né? Como eu pago essa dívida? Como eu resolvo o meu casamento? Como eu melhoro minha saúde? São perguntas super válidas, claro. O problema é que elas atacam só a superfície, o sintoma. Elas não vão na raiz do problema. E é aqui que a coisa fica interessante. Por trás de todos esses comos, existe uma pergunta muito, mas muito mais profunda. Uma pergunta que, se a gente não responder primeiro, qualquer tentativa de mudança acaba sendo em vão. E essa pergunta fundamental é sobre a vontade. E aqui não estamos falando de um desejo passageiro, eu queria que. Não. É uma força que vem de dentro. É como uma flecha que sai de você na direção daquilo que se quer. Sem essa vontade de verdade, nenhum plano, nenhuma estratégia tem força para se manter de pé. Para a gente entender melhor como essa vontade funciona na prática, vamos usar uma analogia incrível, inspirada lá no filme Interestelar. Vamos tentar enxergar a vida de um jeito um pouco diferente. Primeiro, imagina que o tempo não é só essa linha que vai passando. Pensa no tempo como se fosse um espaço físico mesmo, um lugar onde a gente pode caminhar. Agora, pensa que cada momento da nossa vida, o hoje, o amanhã, o ano que vem, é como se fosse uma sala, um cômodo individual. A vida então seria essa sequência de salas. A todo instante, a gente está abrindo uma porta e entrando na sala seguinte. A que a gente acabou de sair é o passado. A próxima em que a gente vai entrar é o futuro. E aí vem o ponto central de tudo. O que será que define o que tem dentro da próxima sala? É uma escolha nossa ou é puro acaso? A resposta para isso muda completamente o jogo. Essa nossa jornada por essas salas da vida pode seguir dois caminhos bem diferentes. Pode ser um labirinto todo confuso ou pode ser um corredor reto e direta. E aqui a gente vê a diferença. Viver no labirinto é viver no aleatório, sabe? Abrindo portas sem direção, andando em círculos, com aquela sensação de que não está saindo do lugar. Agora, o corredor? O corredor é um caminho alinhado com um propósito. Cada sala te leva para mais perto de um objetivo. E aí, o resultado se torna uma consequência inevitável. O grande desafio da vida é justamente esse: pegar o nosso labirinto pessoal, que é cheio de voltas, de becos sem saída, e conseguir transformar ele num corredor reto, com intenção. Tá, mas como é que se faz essa transformação? Não é mágica, não. A gente precisa de duas chaves bem específicas. As chaves são vontade e plano. Parecem simples, né? Mas não são fáceis. E é a combinação poderosa dessas duas que transforma o labirinto num corredor. Pensa assim, a vontade é o combustível, é a energia que te faz querer abrir a próxima porta. Já o plano é a arquitetura, é um mapa que garante que essas portas vão formar um corredor e não só mais um beco sem saída. Uma coisa não funciona sem a outra. A consequência de juntar uma vontade genuína com um plano bem feito é poderosa. O sucesso para de ser uma questão de sorte e passa a ser só o final lógico da história. E isso nos traz de volta para a pergunta mais importante de todas, aquela que vem antes de tudo. A pergunta não é como, mas sim, qual é o tamanho da sua vontade? Porque uma vontade de verdade não é só um desejo, ela precisa ser maior. Maior que o medo de dar errado, maior que a culpa pelo que já passou, maior que a insegurança, maior que a vontade de deixar para depois e, principalmente, maior que o desânimo que, com certeza, vai aparecer no caminho. No final das contas, quando o labirinto vira um corredor, o único movimento que realmente importa é o próximo passo. A única pergunta que fica é: e aí, bora para a próxima sala?